Queridas, que a paz esteja com cada uma de vocês, todas nós. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por esse privilégio, as pastoras, pastora Rose, pastora, que me permitiu estar aqui também e poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Deus pode todas as coisas. Eu tenho orado por vocês. Desde que recebi o convite, eu comecei a orar por vocês, pela igreja, por cada mulher. Vocês estão nas minhas orações de madrugada. Acho que talvez você está dormindo no horário que eu estou orando. E Deus está visitando a sua vida. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não as conheço, mas o Senhor conhece. Deus me disse, sim, e eu as amo. Deus ama você. Antes de fazermos uma oração para que Deus fale conosco, eu quero que você dê um abraço nessa mulher aí do seu lado, nessa irmã querida, e fale, olha, minha irmã, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Você não precisa ficar desesperada se alguém nessa terra deixou de te amar. Deus te ama. Que o amor de Deus te cubra, que o amor de Deus esteja sobre você, que o amor de Deus te preencha, que o amor de Deus te cure, que o amor de Deus te levante nessa noite. Em nome de Jesus, curadas para servir. Glória a Deus. Vamos ficar de pé um bocadinho, vamos fazer uma oração. Eu só sou a mensageira. O poder de cura está no nome de Jesus. E como psicanalista, ajudando pessoas na sua alma, nas suas emoções, a levar o equilíbrio às pessoas, eu sei que é uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus, na nossa sociedade, mas existe o limite. Eu tenho plena consciência disto, que como profissional eu sou limitada. Eu vou até um certo ponto, depois dali não consigo mais, não vou mais. É um limite, mas Deus pode. Não há limite. Seríamos loucas se disséssemos que Deus não pode, que Deus não cura, que Deus não cura esquizofrenia, que Deus não equilibra o bipolar, que Deus não faz milagres na nossa alma, curando a depressão, restaurando a nossa vida, nos fazendo equilibradas, lúcidas, perfeitas emocionalmente, para a glória dEle, para a glória dEle. Deus pode todas as coisas. E nós precisamos agora, nesse momento, estarmos debaixo de oração para nós ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Peça ao Senhor para te ajudar a concentrar. Peça ao Senhor nesse momento. A nossa mente está acostumada com tudo muito rápido. Então, qualquer coisa que demore muito, a gente já fica entediada, a mente já parece que começa a bugar e a gente não consegue prestar atenção. Então, peça ao Senhor, Deus, me ajude a concentrar. Me ajude agora a concentrar. Peço o Espírito Santo para falar com você. Vamos estar debaixo de oração, debaixo agora desse pedido, desse clamor a Deus, para que Ele venha, para que a palavra de Deus tome forma dentro de nós e provoque mudanças que só Ele é capaz de realizar. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Eu abençoo mais uma vez, meu Deus, as Tuas filhas, as Tuas amadas. Fale ao nosso coração. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nós precisamos. E nesta noite, Senhor, nós nos expomos à Tua palavra, para que ela opere em nós, meu Deus, toda sorte de mudança, de transformação e de cura. Que a Tua palavra tome forma dentro de nós, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, que o teu poder esteja aqui, operando nas nossas vidas, nos curando, nos restaurando, para que de pé possamos te servir, possamos servir o próximo, Senhor, possamos servir as pessoas, servir a nossa geração, Pai. Enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de amor, meu Deus, por essa geração. Eu te suplico, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que só o Senhor tem competência para fazer. E nós prometemos, Senhor, que te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, por toda mudança e por toda a cura que aqui acontecer. Em nome de Jesus, o Messias, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Podem assentar, queridas. Curadas para servir. Curadas para servir. O tempo da doença está contado, né? Em nome de Jesus. Algo novo está acontecendo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. É um texto muito precioso. Lucas. Encontraram? Rose, pastora, você pega água para mim? Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Diz assim: e Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, Simão Pedro. A sogra de Simão estava com febre, uma febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele de pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. E a deixou, a febre a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Ou passou a servi-los. Ali ao lado da sinagoga tinha uma casa que tinha uma pessoa enferma. E com toda certeza a sogra de Pedro, que a gente não sabe o nome dela, frequentava a sinagoga. Era judia, frequentava a sinagoga. E talvez alguns sabiam, talvez não, que ela estava enferma e precisava de um milagre, precisava de uma cura. E a Bíblia diz que Jesus, ele se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e a febre a deixou, e imediatamente a sogra de Pedro se levantou e foi servi-los. Se levantou e foi servir. E quantas de nós também estamos enfermas? Não apenas enfermidade no corpo, como aconteceu com a sogra de Pedro, mas enfermidades na alma, enfermidade nas emoções, no coração. Há doenças físicas e também doenças emocionais, feridas invisíveis. E essas doenças nos colocam na cama, nos colocam num mundo de dor, nos enfraquece, suga a nossa energia, nos impede de sermos aquilo que Deus quer que sejamos, nos impede de servi-lo, nos impede de fazer aquilo que nós nascemos para fazer. E assim como Jesus curou a sogra de Pedro, Ele está aqui, Ele está aí, do seu lado, para te curar. Ele continua curando, continua curando. O Salmo 147 é um salmo belíssimo e diz que só Ele, o Eterno, cura os de coração quebrantado. Só Ele, o Eterno, cura o coração que está ferido, o coração que está quebrantado. Porque só Ele cura.
Porque só Deus pode ir onde ninguém mais tem acesso, a nossa alma. Se você for até o meu consultório e falar, olha, eu estou enferma, eu não tenho como prescrever um raio-x, um exame mais elaborado para saber aonde a sua alma está enferma. E eu não estou falando de enfermidade física, eu estou falando de enfermidade emocional. Porque aonde está a sua alma para que eu fale, para fazer um exame exatamente ali na alma? Aonde está? Para saber se a doença, se a ferida emocional, ela é crônica, se é uma ferida profunda, se ela é superficial, se é tranquila, se é fácil de ser curada, né? Se é incurável. Não há possibilidade de nós mandarmos fazer um exame desta forma. Onde está a sua alma? É por isso que o Salmo 147 diz que só Ele, só o nosso Deus, Ele cura os que estão de coração ferido, porque só Deus pode ir onde ninguém mais tem acesso. Deus conhece você, Deus conhece o seu interior, assim como a sogra de Pedro estava ao lado da sinagoga, e ele estava enferma. Ali na sinagoga tinha a palavra de Deus, tinha o poder do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ao lado tinha alguém enferma, e talvez poucas pessoas sabiam, mas Deus sabia, Jesus sabia. Ele sabe onde está a sua dor, e Ele pode curar. Ele pode curar. E Ele vai na nossa alma, nas memórias, no coração, nas feridas ocultas. E olha, querida, febre, quando a gente lê na Bíblia, ela estava com febre. Para nós, do século 21, que tomamos um antitérmico, tomamos um comprimidinho e rapidinho a febre passa, a gente não dá muita importância para isso. Mas na época de Jesus, uma febre matava. Eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Aquela mulher estava correndo risco de vida, porque a febre, na verdade, era só um sintoma. A febre estava dizendo que havia uma infecção no corpo dela. Havia algo errado ali. Febre não é doença. Febre é apenas um alarme, um sintoma. E quantas de nós, mulheres, estamos cheias de sintoma? Irritação, ansiedade, nervosismo. Mulheres bravas, mulheres iradas, que não conseguem perdoar. E tudo isso, na verdade, são sintomas de feridas emocionais. Às vezes é uma infecção que foi provocado por uma infecção emocional, digamos assim, né? Provocado por uma rejeição, pela falta de perdão, algo que aconteceu lá atrás. E olha, Jesus não trata os sintomas, Ele trata a infecção. Ele vai lá no fundo. Ele penetra, né, no mais íntimo da nossa história. Ele vasculha lá aqueles escombros de dor, de sofrimento, não para nos fazer sofrer novamente, mas para nos libertar definitivamente de toda a dor. E só Ele pode fazer isto. Ele curou a mulher, a sogra de Pedro, e vai nos curar. A nossa alma, nós precisamos de cura, nós precisamos dessa libertação. Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Primeiro, que ela estava enferma, e segundo, que havia um propósito. Imediatamente aquela mulher se levantou e ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela foi servir. Imediatamente. Jesus não curou a sogra de Pedro apenas para ela se sentir bem. Ai, que bom, estou me sentindo melhor agora. Ai, que ótimo. Não. Ele devolveu para aquela senhora a utilidade. Quantas de nós estamos nos sentindo inúteis no reino? Inúteis por conta de uma doença da alma. Porque feridas emocionais, querida, nos suga, nos prende. Ninguém percebe. Por fora, parece alguém perfeita. Por fora, tem uma mulher maquiada, bonita, com roupas bacanas, mas por dentro tem uma alma sangrando.
ter uma alma com febre, ter uma alma infeccionada com doenças emocionais, com feridas emocionais. E Deus nos cura para nós cumprirmos um propósito. E olha, querida, olhe para mim. Há um propósito na sua vida. Você só nasceu porque Deus quis. E olha, minha querida, o propósito de Deus para a sua vida justifica a sua existência. Você está aqui porque Deus amou você. Porque Deus determinou um propósito, uma missão. Propósito é uma missão, é uma meta, é algo que Deus deseja fazer nesta geração e exige você. A sua vida, você só existe porque Deus deseja fazer algo nesta geração. E é por isso que você está aqui. E algumas pessoas pensam, como eu vou identificar o meu propósito? Por quê? O que eu nasci para fazer? Eu vou fazer uma pergunta simples para você identificar. Quantas aqui? Fazer duas perguntas. A primeira, quantas aqui sabe o propósito de Deus para a sua vida? Levante a mão. Quantas? Algumas pessoas. Uma das maiores descobertas, e é revelador, é maravilhoso, quando nós entendemos a razão da nossa existência. O porquê nós estamos aqui. Porque isso elimina dúvidas, elimina você abraçar tudo, porque você foca naquilo que Deus tem para você. E a minha segunda pergunta é para você entender o seu propósito. A minha segunda pergunta. Se você não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria? Se você pudesse fazer algo, não por causa de dinheiro, o que você faria? Esse é o seu propósito. Às vezes nós estamos numa área que é por causa de dinheiro. Porque se nós não precisássemos ganhar dinheiro, a gente nem ia trabalhar nessa área. A gente ia fazer vira para a sua amiga e fala, o que você ia fazer, minha amiga, se você não precisasse ganhar dinheiro? O que você ia fazer, Rose, se você não precisasse? Aí eu ia cuidar de idosos, aí eu ia cuidar de criança, aí eu ia montar uma escola. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. E você precisa de começar a orar por isto. Você precisa entregar para o Senhor. Ah, mas eu vou precisar de muito dinheiro. Olha, Deus é o Deus de propósito. Foi Ele que te escolheu para este propósito. E talvez o seu propósito seja maior que você, maior que a sua igreja, maior que as suas possibilidades. Que o nosso Deus. Entregue para o Senhor, comece a orar. E olha, é o seguinte, você pode casar, você pode ter filhos, você pode ter uma família bonita, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter dinheiro no banco, mas eu te afirmo, você jamais será feliz, inteiramente feliz, enquanto você não cumprir o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Porque no final da nossa vida, o que vai valer é olharmos para trás e verificarmos se cumprimos ou não o propósito de Deus para nós. E eu te garanto, se não cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, não valeu a pena a nossa existência. Porque nós só estamos aqui para cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Propósito. Deus quer nos curar para nós cumprirmos o propósito dEle. E olha, as enfermidades que nós vivemos, os problemas emocionais que nós vivemos e que fizeram de nós pacientes, e que através do propósito de Deus vai nos fazer enfermeiros, ajudando outras pessoas. Os maiores enfermeiros um dia foram pacientes. Os maiores enfermeiros um dia foram pacientes. Um dia eles estavam doentes. Um dia eles foram até Deus. Ele sabe o caminho da cura.
Por isso que eles são bons enfermeiros, porque eles podem segurar na mão de alguém e falar: olha, vem, eu vou te levar até aquele que pode curar, porque eu fui curada e eu sei o caminho da cura. E o propósito de Deus sempre vai envolver ajudar pessoas. Se você pensa, o propósito de Deus para a minha vida é eu ficar rica, milionária, comprar uma cobertura, comprar um carro maravilhoso, viajar, fazer cruzeiros por aí. Isso não é propósito, são os desejozinhos que a gente tem, os sonhozinhos, né? Propósito sempre vai envolver ajudar pessoas. Sabe por quê? Como você pode servir a Deus? Como você pode servir a Deus? Eu sou casada há 33 anos. Vou fazer esse ano 34 anos de casada. Eu tenho 2 filhos. Daniel Augusto, de 32 anos, mora hoje no Canadá. E o Gabriel Ângelo, de 26 anos, que mora conosco ainda, é o nosso solteirinho, o caçulinha de 1,80 m. E se você falar assim, liga para mim amanhã. Amanhã não. Semana que vem. E você fala: pastora, estava ali na igreja, te ouvi, achei maravilhoso, tal. E eu também estou aqui no Canadá. É mesmo que ele está no Canadá? O que eu posso fazer por você, pastora? Porque eu gostei tanto. O que eu posso fazer por você? Eu estou aqui no Canadá. Aí eu vou falar assim para você: você está aí, você tem todos os recursos, tudo que... Você está aí numa igreja, você está bem? Estou bem, pastor. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer uns dólares? Não, minha querida. Ajuda o meu filho. Meu filho está aí. Ajuda ele. Ele está precisando de dólar? Não, ele está... Ajuda ele, o que ele precisar. Eu vou te passar o contato dele, se ele precisar de alguma coisa, você ajuda ele. Se você não entendeu ainda, eu vou explicar melhor. Como a gente pode servir a Deus? Servindo os filhos. Servindo a criatura. O propósito de Deus para a sua vida sempre vai envolver pessoas. Seja criança, seja bebezinho, seja adolescente, seja jovem, seja mulher, seja homem, seja idoso, sempre vai envolver pessoas. Porque como nós servimos a Deus? Servindo pessoas. Servindo pessoas. E por que Deus quer nos curar? Porque Ele quer que nós sirvamos nessa geração. Essa geração está em trevas. Tem trevas. Quantos crimes, quantas injustiças, quantas maldades, quanto sangue derramado, quantas coisas estão acontecendo, mortes e coisas absurdas. Eu não vou ficar falando aqui, porque, enfim, eu não quero estragar, né? Mas quantas coisas ruins estão acontecendo. A nossa geração está em trevas. Está ou não está? Então vira para a sua irmã e diga: irmão, então acenda a sua luz. Acenda a sua luz. Essa igreja, se nós acendermos todas as lâmpadas dessa igreja, vocês estão todas acesas, mas se acendermos todas, e acendermos uma vela, a vela vai fazer diferença? Não, porque tem luz. Uma sociedade onde todo mundo é justo, é maravilhoso, obedece e cumpre as leis. E se você acende, faz uma justiça, faz uma coisa certa, você não chama nem atenção, porque está todo mundo fazendo certo. Quando você faz uma coisa errada, que as pessoas pensam: poxa, não acredito, isso não se faz aqui. A nossa sociedade está vivendo as trevas. E quando nós acendemos uma luz pequena, ela brilha muito. Ela brilha muito. Acenda a sua luz. Faça o que é certo. Sirva a Deus servindo pessoas. Agora, como vamos servir se estamos doentes demais? Como vamos ajudar, estender as mãos, acender a luz do equilíbrio,
luz da generosidade, a luz do amor, a luz da paz. Existem locais que nós não podemos pregar a palavra. Eu dou palestra para servidor público, e em algumas escolas é vedado a palavra Deus, o nome de Deus. Não posso falar, principalmente porque eu sou pastora. Qualquer ateu, qualquer pessoa que fala Deus e cita salmo, pode falar qualquer coisa, não tem problema. Mas se é uma pastora falando, fez da palestra um culto, aí a gente não pode falar. Já sabe que sou pastora, então já avisa antes. Aí como que a gente faz num local desse, se Deus colocou a gente lá? Através daquilo que Ele tem dentro de nós, e que a gente não consegue esconder. Você não esconde uma lâmpada, você não esconde uma paz, você não esconde a presença. As pessoas, mesmo que elas não saibam o que elas veem e falam, tem alguma coisa diferente em você. A gente fala, acende uma luz, falando com as nossas ações. E às vezes, mesmo que a gente não fale nada, você olha para uma pessoa e você sente a presença de Deus. Agora, como? Se estamos tão enfermas, tão doentes emocionalmente. Conta-se que uma mulher queria humilhar uma outra mulher, e ela mandou que se preparasse uma bandeja cheia de lixos, coisas estragadas, podres, e foi feita assim. Fizeram uma bandeja com muito lixo, e foi entregue para aquela outra mulher que ela queria humilhar, na presença de outras pessoas. E assim foi feito. E quando aquela pessoa recebeu aquela bandeja, ela estranhou, mas ela falou, espera um pouquinho, porque eu quero retribuir. Ela foi, jogou fora os lixos, passou uma água na bandeja, colocou flores e um cartãozinho, que dizia assim, nós damos às pessoas o que nós temos no coração. Um coração cheio de lixo, vai dar lixo. Um coração cheio de amor, vai dar amor. Um coração cheio de perdão, vai perdoar. Um coração ferido, vai ferir. Querida, feridas, nós somos perigosas demais, porque nós vamos ferir. Até no período menstrual a gente é perigosa. Porque a gente fere pessoas, não é? Agora imagine uma mulher ferida, rancorosa, amarga. Tem mulher que é amarga. Parece que foi batizada no limão. É só amargor, é só reclamação, é difícil de convivência. Mulher raivosa. Olha, a raiva é um atributo canino. Como assim, raiva? E precisamos ser curadas. Jesus disse isso. A boca fala do conteúdo do coração. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de cura, é isso que você vai transmitir. Você vai derramar no outro cura. Mas o seu coração está doente. E olha, Deus está abençoando essa igreja. Abençoando muito, extremamente essa igreja. Mas há muito a ser feito. Há muitas pessoas por aqui na Redondeza que passam aqui e que às vezes querem vir aqui e que vão vir aqui. Virão frequentar esta igreja. Mas estas pessoas precisam encontrar um ambiente de cura. Porque elas estão doentes demais. E se elas entrarem aqui e encontrar pessoas tão doentes quanto elas não ficam. Quando eu me converti com 16 anos. Tinha uma irmã da nossa igreja, uma jovem também como eu, e ela já estava na igreja bem antes de mim, um pouquinho mais velha que eu, e quando ela me via chegando na igreja, sabe aquelas pessoas que fazem muita festa?
Ela olhava para mim e dizia, paz, Ju! E me abraçava e quase que me julgava assim para o alto, sabe? Eu me sentia tão acolhida, tão amada, tão desejada ali naquele lugar, naquele ambiente, sabe? Eu me sentia assim, eles sentiram falta de mim. Aí, 2, 3 cultos depois, aquela pessoa, quando me via e eu chegava para ela e falava, paz, fulana de tal, ela virava para mim e falava assim, conversa comigo não, hoje eu não estou boa não. Eu era recém-convertida, estava chegando, e eu fiquei, olha, eu fui para casa algumas vezes chorando, achando que o problema era comigo. Por que ela estava me tratando assim? Até que eu descobri, graças a Deus, que aquela pessoa, ela era de lua, fases. Aí, antes de eu cumprimentá-la, eu dava uma olhadinha para a cara dela. Se estava com a cara fechada, eu nem cumprimentava. Porque era fase, era lua. Tinha dia que ela estava boa, tinha dia que não estava boa. O equilíbrio emocional faz da gente, bom, eu estou com um problema emocional, mas Deus está no controle de absolutamente tudo. Ninguém é responsável pelos meus problemas. Mas às vezes a gente está tão ferido, que a primeira pessoa que se aproxima, a gente já derrama, né? A gente já fere, a gente já fala. Feridas, nós somos perigosas. Porque uma pessoa ferida, ela vai ferir, ela vai machucar, ela vai marcar outras pessoas. E quando, queridas, estas feridas começam nas nossas vidas? Da infância. Vou ver se eu consigo falar tudo o que eu tenho de falar para vocês. Vou correr um pouquinho agora. As feridas começam na infância. Ninguém conhece a mulher que você se tornou sem antes conhecer a menina que você foi. E eu vou repetir. Ninguém conhece a mulher que você é hoje. Ninguém entende as reações que você tem hoje sem antes conhecer a menina que você foi. Os tapas que você ganhou, os beijos que você não ganhou, os aniversários que não foi comemorado, as promessas que não foram cumpridas, o abandono. Ninguém conhece a mulher que você é hoje sem conhecer a menina. Porque cada uma de nós tem uma menina aqui dentro. Tem uma menina. E essa menina, ela tem que coexistir com a mulher que nós nos tornamos. Quando essa menina que existe dentro de nós está ferida, ela sabota a mulher que nós nos tornamos. Você já viu aquela mulher que tem atitude infantil? Faz birra. Faz birra. E a gente pensa, gente, que vontade de dar uns tapas, né? Porque não tem condição. É porque, o que está acontecendo? A mulher que já está com cabelo branco, a mulher que já está madura, mas ela tem uma criança interior que foi ferida, e ali, ela simplesmente, naquele momento, naquela situação, aquela criança, parece que é a criança que está falando na boca daquela mulher, né? São atitudes infantis, infantilizadas. É por isso que nós precisamos de cura. Ali atrás, aonde aquela mulher foi ferida na infância. E a psicanálise trabalha com a infância, com essa primeira idade. E crianças, eu quero falar um pouquinho sobre essa menina ferida, né, que acaba transformando nessa mulher doente, ferida emocionalmente também. Uma criança que foi abandonada pode se tornar, pode, não quer dizer que todas serão, mas pode se tornar mulheres com medo de abandono. Uma criança que foi abandonada ali entre 1 ano a 7 anos de idade, entre gestação até 7 anos, 8 anos de idade, foi abandonada e pode depois, adulta, ser uma mulher que sempre tem medo de abandono. Às vezes fica em relacionamento ruim, mas não larga. E como eu falo de relacionamento, é claro que é um relacionamento homem, mulher, marido, namorado, enfim, mas também relacionamento de amizade.
Às vezes não é mais uma amizade, já ultrapassou às vezes limites, e a pessoa ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ser abandonada, e ela fica. Aceita migalhas. Às vezes se doa demais para não serem deixadas, abandonadas. Tolera traição, desrespeito, frieza, porque pensa, né? Quantas mulheres que pensam, antes mal acompanhada do que sozinha. O contrário do ditado, né? Antes mal acompanhada do que sozinha. E olha, tem mulheres solteiras aqui nessa noite? Tem solteira? Levante a mão, deixa eu ver. Me permita, querida, fazer um parênteses aqui. Não estava aqui no meu script, esboço. Mas olha, não queime etapas. A gente conhece a pessoa, um garoto, um rapaz, um homem. Aí tem a corte, eu não sei o que vocês falam aqui, mas tem o período de corte, onde você só está conhecendo, é só uma amizade. Depois tem o namoro, depois tem o noivado, depois tem o casamento. Nós temos visto aí situações onde a pessoa conhece o rapaz, um mês depois estão morando juntos. Eu sei que não é uma realidade cristã, porque a gente tem alguns valores, ou a gente tem valores, mas acontece. Às vezes fica tão desesperado, encontra alguém, nem é aquela pessoa assim tão legal. Para que existem esses períodos, essas etapas de conhecer da corte, depois do namoro, depois do noivado, para só depois do casamento? Para você conhecer a pessoa. Quantas aqui são casadas? No período de namoro, você conhece. No período de namoro, os nossos olhos têm que estar assim, abertos e com óculos, sabe? Você vê tudo, você vê. Você vai aceitar isso? Você permite isso? Isso aí vai te incomodar depois? Não vai pensar que, depois eu mudo. Nós, mulheres casadas, sabemos, porque já pensamos isso, né? E a gente casou achando que ia mudar. Nós não mudamos nem nós mesmas, se não é a ajuda do Espírito Santo. Então, esse período, o período de namoro, é o período que você tem que olhar. O cara não trabalha, está dependendo de você, fica julgando o tempo todo. Você acha que vai melhorar depois de casado? Não vai. Não é que casamento estraga, ou casamento só piora as coisas, nada disso. Casamento, a questão do casamento é que é muito íntimo, não tem máscara, só isso. No noivado, no namoro, tá ali os dois juntos, depois cada um vai para sua casa e ponto final. Casamento não há máscara. A pessoa é o que é e ponto final. Então, esse período é um período que não pode queimar etapa. Namora um tempo. Vai noivar um tempo também. Espera, conheça a família. Porque a gente não casa só com o homem, a gente casa com a família dele também. Não pense que não vai ser assim, porque é. Eu sou casada há 34 anos, é assim. Você casa com a pessoa, com a família também. Não quer dizer que não vai conviver. Mas que você casa com eles, você casa. Então, é um momento de olhar. E às vezes, no período de namoro, as pessoas não olham, né? Tudo é bonitinho demais. O cara acaba de comer e pega o dente e fica... Aí a mocinha que está apaixonada fala assim, que bonitinho. Mastica com a boca aberta. E a moça olha e ri. Tudo é bonitinho demais. Aí no dia, olha, e acontece algo que eu não sei explicar. Não sei. No dia do casamento, aquela cerimônia, tal, e acontece um negócio impressionante. Quando o líder religioso fala assim, eu vos declaro, marido e mulher, e daquele momento em diante não são mais solteiros, são casados, os olhos que estavam fechados se abrem. Quem é casado aqui sabe.
que tem coisas do nosso marido que a gente só via ou só começou a chatear a gente depois. Aí ele fala assim, você já sabia disso? Mas não chateava antes, por que não chateava? Olhinho bem fechado. A gente fecha o olho porque a gente pensa, não, tem que casar com ele. Olha, solteira, olho aberto, muito aberto, muito aberto. Pessoas próximas a você estão te dando conselho, olhe o que essa pessoa está falando. Não é inveja, não, olhe. Pessoas amigas, pessoas líderes, ouça. Agora, nós que estamos casadas, fecha o olho, irmã. Fecha o olho. Crianças que não foram amadas podem se tornar mulheres depois carentes, que buscam no outro um amor que nunca receberam, fica exigindo demais do outro, do marido, de um relacionamento, de uma amizade. Exige muito. A gente fala que são mulheres carentes, né? E exatamente porque elas não receberam algo, elas querem exigir do outro algo que ninguém mais é capaz de oferecer, apenas Deus, né? Precisa o tempo todo de validação do outro. Crianças que passaram pelo divórcio dos pais, uma criança que passa pelo divórcio dos pais, sempre digo isso, uma família rompida gera filhos quebrados. Não importa a idade, está quebrado. E às vezes passa a não acreditar mais em casamento, carrega o medo de repetir história. Às vezes é um medo velado, mas está ali. Tem dificuldade em confiar em compromissos duradouros. Entra, às vezes, num relacionamento já esperando que vai dar errado. Crianças que foram abusadas, infelizmente, quantos abusos, meu Deus, Deus guarde as nossas crianças. E as mulheres que hoje, adultas, mas já foram abusadas na infância, né, carregam vergonha, dor, culpa. Algumas mulheres carregam culpa. Minha irmã, se você está aqui nessa noite e foi abusada sexualmente na sua infância e você carrega essa culpa, Deus me trouxe aqui para te dizer, essa culpa ela é indevida. Você não é culpada, você é vítima. Não se sinta culpada. Você é vítima. Você foi manipulada por adultos, ou até mesmo pelo diabo, para te segurar, para te prender, te colocar numa posição de culpa. Às vezes tem medo, essa criança que foi abusada na infância, mulher adulta, tem medo de intimidade, né? Tem uma vergonha contínua. Feridas que foram feitas na infância. E eu quero falar também nesses próximos instantes de feridas que são feitas na nossa fase adulta. Agora, nesse momento. Porque quando a gente fala de feridas, como a nossa querida irmã aqui fez essa dinâmica conosco, às vezes o peso é do momento. Às vezes é lá de trás, algo que nos acompanha, o sentimento de inconveniência e tantas outras emoções que acompanham uma mulher durante toda a vida. Mas, às vezes, o problema aconteceu agora, na fase adulta, nesse exato momento, ou no ciclo da vida agora, né? E estas feridas que marcam uma mulher, feridas como traições, mulher que foi traída, já adulta, amizade, um relacionamento, mulher que foi rejeitada, abandonada no casamento, passou por humilhação, violência verbal, perdas, decepções profundas, sonhos frustrados, e isso quebra uma mulher, isso adoece uma mulher, isso faz com que sugue a nossa força, emocionalmente a gente vai enfraquecendo. E eu quero falar de algumas áreas da nossa vida que nós estamos enfermas. Uma das questões que tem quebrado as mulheres, que tem enfermado as mulheres, é a ansiedade, preocupação. Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui ansioso ou ansiosa.
Olha, o Brasil lidera o ranking do país mais ansioso do mundo. E é interessante porque as pessoas falam da ansiedade como se fosse uma segunda pele. Ah, eu sou ansiosa mesmo. Aí a gente pergunta assim, você é casado ou solteiro? Eu sou ansiosa. E olha, eu trouxe aqui para mim não esquecer de absolutamente nada. Para aqueles que falam sobre a ansiedade como se fosse uma coisa normal. Queridas, a ansiedade não é normal. Ansiedade não é amiga. Ansiedade é um inimigo. E que nós temos de olhar nos olhos dele. Da ansiedade, não aceitar. Olha, o sinônimo da palavra ansioso. As pessoas falam, sou ansioso. Olha que sinônimo. Pode falar que é ansioso, como também pode falar inquieto, aflito, afligido, agitado, abalado, confundido, entristecido. Sinônimo da palavra ansioso. Preocupado, inquieto, agoniado, alarmado, apreensivo. E só vai piorando, vai só descendo ladeira agora. Atormentado, atribulado, desassossegado, impressionado, perturbado. Imagina só a pessoa fala, eu sou ansiosa, eu sou perturbada. Como a gente pode vestir isso, a ansiedade, como se fosse uma coisa natural e normal? Não é. A ansiedade tem sintomas sérios, a síndrome do pânico. E quem aqui já teve síndrome do pânico? Sabe o que eu estou dizendo? Como é horrível, como o corpo sente. Não é algo legal, não é algo bom. A gente tem que combater. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse andar ansioso é algo contínuo. Aquela pessoa que assume tudo, ela fica ansiosa. O culto começa às 7h30, a pessoa chega aqui 6h30 e fala, gente, será que ninguém vai chegar? Será que não vai ter culto? Cadê a pastora que não chegou até agora? É aquela pessoa que ela é ansiosa para tudo. Vai fazer uma viagem, vai fazer a viagem dia 24 de maio. Ela já arrumou a mala, já está tudo pronto, e já está tudo, até o sapatinho já está, o sapato que eu vou usar já está aqui. Está tudo arrumado, e a pessoa já nem dorme direito. Não pode. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, nem pelo marido, nem pelos filhos. A ansiedade faz com que a pessoa tenha um medo. E não é um medo de preservação, é um medo neurótico, é um medo que te segura, é um medo que te amarra. Algumas de vocês têm um talento maravilhoso, poderia estar ganhando muito dinheiro. Deus te deu um talento precioso, maravilhoso, para que você se sustentasse, para que você sustentasse a sua família, para que você tivesse uma vida melhor, mas simplesmente não está fazendo porque tem medo. Será que alguém vai comprar? Será que vai dar certo? E olha, a mente de uma pessoa que tem ansiedade é uma mente que vive entre o real e o imaginário. Ela imagina sempre coisa ruim. Ninguém fica ansioso pensando assim, eu vou ganhar uma herança. Uns 15 milhões de reais. 150 mil de dízimo, viu? Vou entregar. Vou comprar uma cobertura ou vou... Ninguém fica ansioso assim. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes. E a gente pensa assim, como assim não andar ansioso num mundo desse? De tantas coisas ruins, de tantas situações ruins, olha a economia, olha tudo isso. Como não ficar ansioso? Aí a própria Bíblia já nos dá a resposta. Antes,
Apresentai a Deus as vossas petições com oração, súplica e ação de graças. Você está com algum problema? Entrega para Deus. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Está ansioso? Duas coisas. Quando é cristão, né? Duas coisas. Primeiro, você pode fazer alguma coisa? Posso. Então faz. Faz. Você já elimina a ansiedade. Não pode fazer nada? Então o que vai adiantar? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Oração. Oração é assim. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta questão. Isso você orou. Súplica. A Bíblia fala oração e súplica. Porque existe situação que não é só uma oração. Você tem que suplicar. A súplica envolve algo maior. É visceral. Você às vezes clama, você chora, você geme, você deita no chão, você baba. É uma coisa bem intensa. Tem uma intensidade muito maior. Existe situação, sim, que você tem que clamar. É um clamor muito maior. Oração, súplicas e depois ação de graça. Você agradece. Agradece. Agradecimento, irmã. O agradecimento nos tira do futuro. Porque a ansiedade é futuro. E olha, o amanhã não existe. O amanhã é sábado, não é? Ele não foi criado ainda. Quando Deus criar o amanhã, Ele vai criar o café da manhã, Ele vai criar o seu almoço, Ele vai criar o dinheiro para você pagar essa conta, Ele vai criar tudo que você precisa para o amanhã. Ação de graça. Agradecimento tem pilares. Você agradece primeiro por tudo que você tem. Te tira do futuro e te traz para o presente. Você olha para agora, para o presente. O primeiro pilar. Qualquer mortal pode fazer isso. Agradecer o que tem. Qualquer mortal faz isso. Gratidão, que as pessoas dizem por aí, né? Gratidão, gratidão. Segundo pilar, um pouquinho mais avançado. Você agradece o que você está pedindo, mas ainda não recebeu. Tem alguém aqui com fé o suficiente para agradecer o que está pedindo e ainda não recebeu? Então, curva a sua cabeça em questão de segundos. Agradeça a Deus o que você está pedindo, mas ainda não recebeu, mas você tem fé. Que Deus está no controle. Agradeça. Você ainda não tem. Amém? E o terceiro pilar, aí você tem que conhecer a Deus. O terceiro você tem que conhecer a Deus, senão você não pratica. O terceiro pilar da gratidão é você agradecer pelas coisas ruins que estão acontecendo. Nem tudo é bom, mas tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Nem toda a gente entende, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende porque algumas coisas estão acontecendo. Mas a gente sabe, pelo menos deveríamos saber, que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. E que Deus não fecha os olhos. E que Deus não está concorrendo com o diabo. E que não há um poder autônomo. Tudo pertence a Deus. Ele está acima de tudo. Ele está no céu, governando todas as coisas. Quem aqui é capaz de orar e agradecer as coisas que estão acontecendo? Senhor, não entendo. Mas eu te agradeço, o Senhor está no controle. Você é capaz? Então feche os seus olhos e agradeça. Agradeça porque Deus está no controle. Você não está. Ah, não está. Mas Deus está. Amém? Amém. Ansiedade, um dos outros problemas que ferem a mulher hoje, são as nossas emoções desequilibradas. E olha, existe um desequilíbrio emocional muito grande. Mulheres que, emoções intensas, toma decisão. Tem aquela mulher que é muito intensa,
ela toma decisão no meio do fogo, no meio da emoção. E se você, eu acho que todas nós já fizemos isso, tomou uma decisão quando você estava muito emocionada, às vezes rompeu um relacionamento, saiu de um emprego, largou uma amizade, largou, enfim, algo que você estava fazendo, porque naquele momento você estava com raiva, com uma ira, emocionada demais. Depois, quando tudo acalma, quando as emoções se diluem, aí você pensa, o que eu fiz? E se você é muito intensa, você faz isso o tempo todo, o tempo todo. É aquele exagero, né, de mãe. Você vai, nunca mais você vai sair na rua. Você vai ficar de castigo o resto da sua vida. E olha, irmãs, a emoção. Deixa eu falar com vocês sobre emoção. Emoção tem a ver com o coração. Está aqui, emoção. As emoções, tristeza, alegria, todas as emoções, frustração, nojo, todas as emoções estão aqui dentro. Coração. Razão é aqui, mente. Razão é mente. A razão está em cima, está por cima do coração, acima do coração. A razão tem que dominar as emoções. Se você permite que as suas emoções dominem ali a sua atitude, seu raciocínio, você não pensa para fazer. Você não reflete nas suas decisões. Você toma decisão emocionada. Porque as emoções têm que estar aqui e elas têm que estar sendo controladas pela razão. As emoções, às vezes, elas não são inteligentes, elas são meio burrinhas. Porque não está coerente. Não tem nada a ver. Então, você tem que aplicar a razão ali naquele momento de uma emoção forte. E entre a razão e a emoção está o rosto. Entre a razão e a emoção está o seu rosto. Aqui no rosto nós refletimos as nossas emoções. Tem mulher que é tão transparente com o que ela pensa, com o que ela sente, que a gente olha para ela, parece que está em legenda em 5 idiomas. A gente sabe tudo que a pessoa está sentindo, está pensando, né? Porque ela é extremamente transparente, porque está aqui, olha, o rosto vai expressar o que você pensa e o que você sente. Mesmo que você controle um pouquinho, mas vai expressar. E no meio disso tudo, tem algo aqui, e eu quero que você preste atenção, perigoso. A boca. Queridas, todos os órgãos do nosso corpo, ou são externo, a mão, orelha, o pé, ou é externo, ou é interno. Coração, você não está vendo, está interno. Meus órgãos internos, rim, fígado e etc. A língua é o único órgão interno e externo. Ela é tão perigosa, que Deus deu a ela 2 portões. Os dentes e os lábios. O quanto mais você conseguir manter a sua língua dentro desses 2 portões, melhor para você e para todos ao seu redor. O equilíbrio do corpo não está na língua. O equilíbrio do corpo está no órgão, aqui ó, dentro do ouvido, chamado labirinto. Quando o labirinto está infeccionado, a pessoa sofre de labirintite. E ela fica desequilibrada, fica tonta, zonza. O que Deus está nos mostrando com o corpo humano? O ouvido, ele que traz equilíbrio. Ouça mais, 2 ouvidos. Fale menos. Uma boca com 2 portões. Ouça mais, fale menos. Muitos dos nossos problemas emocionais são causados porque nós não guardamos a nossa língua. O que vem aqui não pode sair aqui sem antes passar por um filtro
Vou repetir. Nem tudo que vem aqui pode sair aqui. Tem que passar por um filtro. O filtro do bom senso. O filtro da sabedoria. O filtro da palavra de Deus. Porque uma boca não pode produzir águas doces e águas amargas. Uma boca não pode, louvado seja o nome do Senhor, e depois falar um palavrão. Amaldiçoar. Por isso, nem tudo que vem aqui, irmã, eu sou ser humano. Eu sei que tem pensamento que vem aqui que não, vem do inferno. Não tem condição de nós, cristãs, pensarmos algo daquele jeito. Quem aqui já teve pensamento assim? Não tem condição. Não. É por isso que nem tudo que você pensa só está aqui. Só está na esfera mental. Não saiu da boca. Se não saiu da boca, graças a Deus, mantém isso aí, ó, bem. Faça como Davi, Deus ore, Deus coloca uma guarda na porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Muitos dos nossos problemas emocionais estão porque não guardamos a nossa língua, as palavras, deixamos que as emoções nos controlem. Quando você estiver com raiva, querida, espere um pouquinho, não tome decisão nenhuma. E eu sempre digo isso para os meus pacientes, porque algumas pessoas que são, quem tem aqui temperamento sanguíneo colérico? Levante a mão para me ver minhas amigas semelhantes a mim. Eu tenho. O que a gente faz? Porque quem tem esse temperamento sanguíneo e colérico costuma ser impulsivo demais. Vai, faz. Depois a gente pensa, depois a gente reflete, depois a gente arrepende, depois. E se você tem um desequilíbrio emocional, o que você falou, você vai sentir uma culpa que vai ficar com você, sobre você, durante muito tempo. Então, o que a gente faz? Vou ensinar uma técnica para vocês. Funcional. Vocês querem aprender? Sim. Isso aqui, tempo de terapia, hein? Ó, olha para mim. A técnica. Alguém fez alguma coisa, te chateou. Seu marido, seus filhos, a irmã que está do seu lado, ela nem sabe, mas ela fez um negócio e te chateou. Antes de você falar, é isso daqui, ó. Só você fazer isso aqui, olha, aqui, ó. Respirar. E não é essa respiração que a gente está tendo aqui agora, mecânica, normal. Você nem percebe que você está tendo. É aquela intencional. É essa respiração que você puxa o ar e você tem segundos para decidir. Aqui é a minha paz. Eu não vou permitir que roubem a minha paz. Porque, olha, nem sempre a gente precisa ter razão, nem sempre a gente precisa ganhar uma batalha. Aliás, quando a gente entra em lutas, em batalhas, todo mundo está perdendo. A nossa paz é muito valiosa, a tranquilidade é muito valiosa, para a gente ficar entrando em demandas o tempo todo. Para que ficar brigando com o seu marido, porque ele insiste em deixar o copo aqui? Para quê? Ou você deixa o copo ali, ou você vai lá e tira o copo. Porque a gente não fala simplesmente, quando não se tem esse controle, a gente não fala simplesmente, deixou o copo aqui de novo, hein? E tira. Não, a gente fala, eu já falei com você, eu não aguento mais. Tem 20 anos da minha vida que você deixa esse copo aqui, você está me irritando. E a gente fala. Olha, depois que você falar aquilo tudo, você está tão cansada. Aí você liga para a pastora, ora por mim, porque eu acho que eu vou ter um negócio. É claro, você deixou que aquela paz que estava ao seu redor fosse invadida por uma energia ruim. Porque, irmãs, isso produz energia, esse gasto aí produz energia. Todos nós sempre vamos produzir energia. Energia vai produzir luz ou trevas. Vai produzir alguma coisa.
E quando eu falo de treva, estou falando do diabo. Quando a gente termina de fazer todo esse discurso para o marido, você termina e fala assim, ai, glória a Deus, aleluia. Que coisa gostosa que eu estou sentindo. Não. A gente sente um negócio ruim, não é? Desabafou. Para quê? Uma frasezinha, uma palavrinha só não vai cansar nada. Eita, você ainda deixou o copo aqui de novo, hein? Ou então você não fala nada. Controle emocional. Tenha esse controle emocional para que você tenha uma família feliz, tenha uma vida feliz e seja bem-sucedida. Rose, querida, já acabou, né? Acabou meu tempo, né? Eu estou aqui, ninguém falou nada. Aí agora que eu olhei para o relógio, me desculpa. Tem horário. Gente, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Meu Deus do céu, eu olhei aqui agora para o relógio. Uma próxima vez eu volto para terminar a mensagem. Porque ainda tem algumas coisas, uns pontos de identidade, que a gente está perdendo a identidade, né? Identidade cristã, e como mulher também, e que acaba nos ferindo, e outros pontos importantes. Eu quero orar por você, querida. Assim como Jesus tocou obrigada, meu amor. Tocou na sogra de Pedro, Ele está aqui nesta noite para tocar em você. A Bíblia diz que falaram para Jesus sobre a sogra de Pedro. Eu falei sobre você com Jesus estas noites atrás. Os pastores de vocês, eu tenho certeza que ora sempre por vocês. Jesus está aqui para te curar. E olha, aquela menina que existe dentro de você, se você pudesse voltar lá onde ela foi ferida e falar para ela uma palavra, o que você falaria para essa menina dentro de você? Você é amada? Não chora não. Deus ama você. O que você falaria para ela? Olha, levanta a sua cabeça, você vai vencer. O que você falaria para essa menina? Você sabe o que você ia falar para essa menina? Eu quero que você, com essas palavras que você diria para essa menina dentro de você, eu quero que você fale para essa mulher do seu lado. Olhe para essa irmã, para sua irmã, para sua querida, e diga essas palavras para ela. O que você falaria para essa menina em você? Diga para sua irmã. Diga para sua irmã, dê um abraço nessa mulher, nessa amiga, nessa querida, que precisa tanto. Deus ama você. Não chora não, Deus ama você. Não chora não, Deus ama você. Não desiste não, Deus ama você. Há muito a ser feito, não desiste não. Dias melhores virão. Você ainda não viveu os melhores dias da sua vida, os melhores dias estão por vir. Levanta as suas mãos. O Senhor se inclinou sobre ela. O Senhor se inclina sobre nós nessa noite. Pai, eu entrego nas tuas mãos as tuas filhas, as tuas amadas, as minhas irmãs. O Senhor conhece, meu Deus, cada mulher que aqui está. O Senhor sabe aonde essa mulher foi ferida. O Senhor sabe aonde ela precisa, meu Deus, de cura. Essa mulher que foi abandonada, essa mulher que foi ferida, essa mulher que nunca foi amada, que nunca foi cuidada, que sempre cuidou de todos, mas ninguém cuida dela. Senhor, estenda as tuas mãos agora e cura esta querida, cura esta tua filha, Senhor. Restaura, meu Deus, este coração.
em nome de Jesus Cristo. Traz cura a estas emoções, meu Deus. Traz equilíbrio a essa emoção desequilibrada. Dê sabedoria a esta mulher. Dê graça, meu Deus, para cada uma de nós. Traz cura, meu Deus. Em nome de Jesus.